Glória a Deus. Glória a Deus. I know that you heard this message many times Eu sei que before, você já escutou provavelmente essa mensagem muitas vezes. and you read this message many times. E você talvez tenha também lido ela. But I believe that when we read the Bible, Que quando nós lemos a Bíblia, and every time God gives us a new thing. todas as vezes Deus fala conosco de uma forma diferente. This is a Bible, Assim é a Bíblia. and this is a great things from God, great words from God to learn about God and His word. For Essa us. é a maneira que Deus faz com que nós conhecemos Ele, através da palavra dele, e Ele se move dessa forma. So I believe today Então eu creio que we hoje will learn a new thing. nós iremos aprender algo novo. So here is the very beautiful miracle. Aqui tem realmente um milagre God did lindo, this miracle greatly. que Deus fez um milagre realmente grandioso. We read that God is talking with His disciples, Nós vemos que Jesus Cristo está então conversando com os and disciples discípulos, talking to God, e os discípulos conversando com Deus, and they talking about the e people eles estavam conversando sobre as who pessoas. was with the Eles Jesus, estavam ali naquele Who was momento com following to Jesus. Estavam ali seguindo who come to Jesus. listen to Quem haviam Jesus. chegado ali para escutar Jesus. So they was come together. Então eles estavam juntos. When together, Juntos. they was hungry. E aí eles estavam com fome num determinado The momento. time was passing. Porque as horas haviam passado. So Jesus Então Jesus teaching them. estava ensinando a He eles. know them. Ele conhecia. And disciples come to him Jesus Cristo, perdão, estava And they said ensinando to a him. eles que os conhecessem, que And said conhecessem to Jesus. him, E disse a eles: the time is passing for a hora está passando. So you leave them. Você You leave them. manda-os embora. Manda-os embora. And they will go to another place Para que eles possam ir a outro lugar. and find something E for aí eat. encontrar algo para comer. But Jesus know them Mas Jesus Cristo sabia because quem they era was with eles. the Jesus. Porque eles estavam com Jesus aqui na And Jesus multidão. told Jesus então disse to the disciples para os discípulos: that you give them something. vocês é que darão a eles algo de comer. You give something. Dá a eles algo de comer. Disciples said, Os discípulos disseram: how is possible? como será possível? How we can buy a lot of breads and Como eu fishes for poderia them? comprar tanto pães e tantos peixes para essa grande quantidade de Jesus pessoas? said that. Jesus Cristo disse What do isso. you have? Perguntou: o que vocês têm? You give them. Vocês darão a eles. It's a beautiful thing. Que coisa linda. Very beautiful Que thing. coisa linda. God talking about ourselves. Deus, na verdade, está falando sobre nós mesmos. He's asking, what do you have? Ele está perguntando: o que você tem? Today when I come here, Hoje, quando eu vim até aqui, when you was praying, vocês estavam I orando. feel great blessing Eu of estava God. sentindo a presença de Deus. And I was thinking about Eu myself. estava pensando sobre eu mesmo. I was start the ministry Eu comecei meu ministério just to clean the church. simplesmente limpando a igreja. Every day, Todos os I go to dias church. eu ia à igreja. I clean the church. Eu limpava a igreja. Every day, Todos os dias. I go to sound system Eu ia então para a casa de uma and I irmã. operate the sound. Operate the sound. Set the sound. Certo. Sound E aí system. aí ele controlava o som, equipamento de som. Many times, Muitas vezes ele estava no som, outras limpando. the people try to discourage me, E aí as pessoas tentavam me desencorajar. but I go to there. Mas aí eu seguia And fazendo isso. 10 years I ministry. E aí durante 10 anos eu estava nesse 10 years I ministério. ministry. 10 anos nesse I ministério. learned about Jesus E aí Christ. foi então que eu aprendi a conhecer Jesus. And I give the respect to the people of God. E aí eu comecei a respeitar todos os The servos de servants Deus. of God. Todo o sacrifício que eles My fazem para teachers. servir a Deus. Os meus professores, os meus líderes And my e pastors. os meus pastores. I clean his shoes. Eu então limpava os sapatos do meu I pastor. iron his clothes. Eu brilhava, eu passava a roupa dos meus pastores. I always with him. Eu estava sempre com eles. I always focus Eu follow to sempre them. focado para aprender com eles. I just want to learn from Eu them. queria aprender com eles. I always wish that my teacher, my pastor teach me and Eu preach the word sempre of God. acreditava que eu ia aprender algo mais de Deus através deles. I was always follow to him. Eu sempre estava seguindo a eles. And when Então, I feel that I'm hungry, quando eu sentia fome, my pastor give me something for meu it. pastor me dava algo para comer, é claro. Here is the same things. Aqui é a mesma The coisa. people follow to As Jesus. pessoas estavam seguindo They Jesus. come to Eles Jesus. estavam perto de They're Jesus. serving for Eles Jesus. estavam
buscando Jesus. They want to learn. Eles queriam aprender de They want to Jesus. listen Eles Jesus. queriam escutar a voz de When they're Jesus. hungry, Quando eles sentiam fome, Jesus want to give them Jesus Cristo something. então daria algo de comer a eles. Is there two things, É duas coisas very importantes. important things. Duas coisas importantes, muito importantes. First things to give them, Primeiro, dar a eles. and second thing, what we can give them. E segundo, o que nós podemos dar? Bible said A Bíblia diz: 2 bread and 2 fishes and 5 breads. 2 pães e 5 peixinhos. So Bible said A Bíblia diz they give them to que Jesus, então foi isso And que Jesus eles said them. distribuíram. and He's pray. E Jesus Cristo então Then pegou he- aqueles pães e then- peixinhos e orou. Then it will be not 2 fishes E and aí 5 aquela breads. quantidade não era mais a mesma. That change the situation. A situação foi mudada Change the completamente. situation. A situação foi mudada completamente. It will be just 5 breads. Seria apenas 5 pães. Now we will see E aí depois nós vemos eat more than que 5,000 mais de people. 5.000 pessoas comeram Just daqueles 5 breads. Sim, Just 5 breads. apenas 5 God changed the Deus situation. mudou a situação. God changed the environment. Deus mudou aquele ambiente, aquele cenário. It was just 2 fishes. Era apenas 2 peixes. But 12 of the baskets. Mas, meu Deus, para aquela quantidade de pessoas, Serve. 12 cestos foi Lord, recolhido de volta. The people eat a lot. As pessoas comeram muito. But more than enough. Muito, mais do que o suficiente. But they take more. Mais do que o suficiente. Even then Ainda 5,000 sobrou. more people come. Ainda se viesse mais pessoas, haveria There suficiente was comida. eat. Havia mais do que suficiente. God is great. Deus é bom. He is great. Ele é bom. But what is important thing? Mas o que é importante? To listen to God. É escutar a Deus. If we are a disciple to Se nós God, somos discípulos de if Deus, we follow to Him, se nós seguimos a Ele, just listen to nós Him. precisamos aprender a escutar a Listen voz His dele. voice. Escutar a voz dele. He said to us, Ele disse a nós, nos what do you disse, have? o que você tem? What do you Ele nos have? pergunta o que você tem. Sometimes we not Algumas understand. vezes nós não entendemos. And we think about E our aí nós money. pensamos que estamos com Or fome. what I have in Ou o que eu pocket. tenho então no meu bolso. Or what I have in my O que eu home. tenho então na minha casa. What I have do I O give que to eu tenho para others. dar aos outros, para servir We aos think of outros. different things. Nós pensamos em coisas diferentes. But Jesus wants Mas to us a Jesus Cristo different quer que things. nós pensemos em uma outra coisa. He said, what do you Ele disse, have? o que você tem? He's not asking E não about perguntou money. sobre dinheiro. He's not asking Ele about não your perguntou personality. sobre a sua Your personalidade. talent. Ele não perguntou sobre Your o seu education. talento, a sua educação. He asked Ele you, perguntou a você, ou ele What do you pergunta have? o que você realmente What do tem. you have? O que você realmente tem. the sign of the 5 breads and 2 fishes. Esse sinal The bread is a sign of your body. que o corpo pode significar, perdão, o pão pode significar o teu próprio corpo. The bread sign is ourself. O pão pode significar o teu próprio corpo. The fish, the sign of our life. E aí o peixe pode significar o andamento da sua vida, o andamento da sua vida. Actually, God wants Na us. verdade, quer que você faça esse análise. Deus quer que você That faça esse what do you análise. have? O que você quer? O que você tem? God wants to us Deus quer. That- Deus quer that we give our life to God. que nós demos o nosso corpo, a nossa vida. When we give our life, Quando nós demos a nossa vida, He will bless us. então Ele irá nos abençoar. He will multiply Ele vai us. então